essa semana a gente vai trabalhar da seguinte forma. Hoje eu vou passar essas 4 funçõezinhas, tá? Que trabalham do mesmo formato do FGET-C, tá? Mas uma lê string inteira, tá? Então eu consigo ler uma linha inteira, em vez de ler caractere a caractere. A outra grava a linha inteira, lê tipos diferentes, então eu posso ler um inteiro, posso ler um real, posso ler uma cadeia de caracteres sem espaço, tá? De uma vez só, tá? Então eu posso ler o conteúdo de uma linha só, numa pancada só, utilizando FSCANF. E aí eu posso também imprimir, ou seja, gravar no arquivo algo formatado, então eu posso criar uma formatação bonitinha para isso. Bom, então a atividade de hoje vai ser isso daqui, a gente vai ver esse conteúdo, tá? Amanhã tem plantão de dúvida das 7h40 às 9h, tá? Para tirar as dúvidas dessas atividades que ainda está pendente dessa semana, né? Que é de arquivo texto, e as que eu passei hoje, vai ser que são passadas hoje aqui. Na quinta-feira vamos ter a nossa aula aí sobre arquivos binários. Tá? O que eu quero fazer na segunda-feira, na quinta-feira? Eu quero mostrar como trabalha com arquivo binário, tá? Onde a gente vai ter que criar estruturas, criar struct e tudo mais, e como gravar isso daí e ler. Tá? Aí o que vocês vão fazer? Vocês já vão aplicar em cima do projeto de vocês essas ações que a gente viu. Na terça-feira, eu vou passar como fazer alteração, como fazer exclusão lógica e exclusão física. Tá? E aí finaliza o conteúdo da disciplina. Bom, o que tem essa semana para vocês fazerem além daquele da semana passada? Tá? Tem alguns exercícios de arquivo texto, são 3 exercícios só. Tá? É só para a gente exercitar e fazer a fixação desse conteúdo, que são 6 aulas. Tá? O primeiro é fazer um programa em linguagem C capaz de simular um caixa de mercado, onde o usuário será responsável por digitar o nome do produto, o preço unitário e a quantidade a ser comprada de vários produtos, e o programa deverá gravar um arquivo texto com o formato apresentado abaixo. Então, como se fosse uma notinha fiscal dentro de um arquivo texto. Tá? Depois, fazer um programa em linguagem C capaz de ler um arquivo com o seguinte formato e apresentar uma nota fiscal no formato acima. Tá? Então, você vai ler nesse formato aqui, ó. Eu vou explicar como fazer isso. E aí depois vocês vão pegar e apresentar a nota fiscal nesse formato aqui. Tá? Então esse aqui você vai gravar um arquivo assim. Esse daqui você vai ler um arquivo assim e mostrar na tela. E esse último aqui a gente vai trabalhar lendo string completa e trabalhando em cima delas. Tá? Inverter as frases. Tá? Na verdade você vai ler a string inteira e depois mandar imprimir essa string inteira ao contrário. Tá? Então não tem nada muita dificuldade. Beleza? Então são 3 atividades. É coisa de 2 horas vocês fazem esses 3 exercícios aqui. Eu vou mostrar que vocês são bastante simples, tá? E depois tem um desafiozinho, tá? Ali dentro aqui dentro, ó. Leitura e gravação formatada de strings, que são... quem quiser ir acompanhando, pessoal, pode baixar aqui também, ó. Que aqui tem todos os exercícios que eu vou mostrar e exemplificar na aula de hoje, tá? Deixa eu ver... Aqui, ó, desafio. Esse desafio é algo interessante, tá? E não é muito complicado, mas é para entender o funcionamento de leitura. Então imaginem que vocês têm um arquivo com esse formato aqui, ó. Na primeira linha, o nome do funcionário. Na segunda linha, o setor desse funcionário. Na terceira linha, a horas por semana que ele trabalhou, o valor da hora e o valor do abono, tá? Depois o percentual do INSS e o percentual do IR. E aí eu quero que você imprime a ficha do funcionário, tá? Então é um desafio, mas não é lá tão difícil assim. A gente vai desenvolver parte dele
eu vou desenvolver parte dele com vocês, beleza? Vamos lá então. Vamos entender então o que são esses 4 comandinhos aí que a gente vai trabalhar hoje. Bom, o primeiro comandinho que a gente vai ver, na verdade, é leitura e gravação de strings, tá? O que é leitura e gravação de strings? Eu consigo ler, ao invés de ler caractere a caractere, eu consigo ler já uma string inteira, tá? Ou uma linha inteira de uma vez só. Tá? Só tem que tomar bastante cuidado. Quando você lê um monte de coisa ao mesmo tempo, você tem que ter um lugar para guardar esse monte de coisa. Tá? Então você tem que reservar um espaço de memória, tá? Ou seja, reservar uma string lá, criar um vetor de caractere para guardar esses dados. Tá? Então a primeira função que a gente tem aqui, deixa eu aumentar aqui um pouquinho a letra. A primeira função é a função fgets. Tá? O fgets ele permite ler uma linha ou n caracteres de um arquivo. Como assim? Porque como minha string tem um tamanho, tá? Como minha string tem um tamanho, significa que eu não posso ler a linha inteira. Se a linha tiver 2.000 caracteres, eu reservei só 200 caracteres para minha string, eu não vou colocar os 2.000 caracteres numa pancada só. Então eu vou ter que ler no máximo 200 caracteres. Ou na verdade 199, porque a string termina com /0, tá? Então, ó, a função fgets lê até o final da linha do arquivo, ou a quantidade de caracteres especificada. Ah, professor, então se eu tiver numa linha 4 caracteres, 5 caracteres, igual essa linha onde aqui, ó, e mandar ler 100, o que ele vai ler? Ele vai ler só esses 5 caracteres. Tá? Agora, se eu tiver essa linha aqui, ó, que tem um monte de coisa, mandar ler só 50, ele vai vir e ler só até o número 50, os 50 primeiros caracteres, e para. Tá? Por quê? Porque senão, o que acontece? Ele extrapola a sua string, certo? Então, como que funciona essa nossa função? Fgets, eu passo a variável string onde eu vou guardar os caracteres, passo a quantidade de caracteres a ser guardados, no máximo, tá? E passo de que arquivo que ele vai pegar. Tá? Então o fgets vem nesse arquivo, pega uma linha inteira ou até uma quantidade n de caracteres que eu defini aqui e guarda aqui dentro. A professora, ela tem um retorno. Sim, esse retorno pode ser duas coisas. Tá? O retorno pode ser uma referência à string lida, tá? Ou seja, esse retorno vai estar apontando para essa daqui. Ou se ele não leu nada, ou seja, chegou no fim do arquivo e ele tentou ler, ele vai retornar null. Tá? Então essa função aqui, ela retorna ou null, quando não tem mais nada para ler, ou a posição dessa própria string aqui. Ah, então ela é um ponteiro. Tá? Mas você não vai trabalhar nada com ela. Eu vou mostrar para vocês exatamente como vai trabalhar. Tá? Então vamos testar essa funçãozinha aqui, ó. A função fgets. Então vou lá, eu já tenho o programinha pronto aqui, tá? Que faz esse exemplo, tá? Que mostra como funciona. Então, ó, o que eu fiz aqui, ó? Eu criei lá a minha estrutura, meu arquivo, tá? Então vamos colocar aqui, ó, identificador para o arquivo que será aberto, tá? Aí eu criei uma string, ó. Então significa que aqui dentro eu posso guardar no máximo 100 caracteres. Na verdade, 99 e o /0, tá? E aí eu criei aqui, ó, essa variável char que é para indicar se foi feita a leitura ou
terminaram os dados a serem lidos. Tá? Então essa variávelzinha aqui que eu criei, professor, é um ponteiro, mas você não tem que fazer nada com ele. Tá? Por quê? Porque quem vai trabalhar com ele é essa função aqui, ó. Tá? A função fget. Então, ó, eu criei o identificador por arquivo, criei essa variável que serve para identificar se foi feita a leitura ou terminou os dados. Abro o arquivo para leitura, ó, igual a gente fazia na aula passada. Abrir o arquivo para leitura, tá? Porque eu vou pegar os dados que tem lá dentro, tá? Esse arquivo deixa eu abrir ele aqui para vocês. Esse arquivo é esse aqui, frases, tá? Tem 3 frases aqui, ó. Então eu vou ler esse arquivo aqui e aí eu vou guardar. Eu vou jogar, vou ler linha a linha e apresentar na tela, tá? Então aqui, ó, eu vou abrir aquele arquivo lá. Tá? O certo aqui é fazer o quê? É verificar se funcionou. Então eu posso fazer assim, ó. Vamos colocar aqui, ó. Sempre fazer isso, tá, pessoal? Verificar se o arquivo foi aberto corretamente. Então veja aqui, ó. Se o arc for null, significa que eu não consegui abrir, tá? Aí aqui dentro o que eu faço? Eu dou uma mensagem lá para o usuário, ó. Não foi possível abrir o arquivo frases.txt. Aí ele que se vira em saber o que aconteceu, se ele não fez, se não existe esse arquivo, alguma coisa assim, e já mata a execução do programa, ó. Exit 0, exit 1, tá? Parei a execução do programa. Agora, vocês lembram lá que eu faço sempre a leitura antes e a leitura no final? Então aqui também é a mesma coisa, tá? Então, ó, nessa linha aqui, ó, faço a leitura de uma linha do arquivo texto, vírgula, ou no máximo 99 caracteres, tá? Então, se a linha extrapolar 99, se ela tiver 110, ele lê 99, na próxima vez ele lê o resto que falta da linha, tá? Ele não descarta, não. Ele vai lá, então imagine aqui, ó. Aqui tem 100 caracteres, 120 caracteres. Ele veio, leu até o 99, para de ler. Na próxima vez que ele chegar aqui, ó, na próxima vez que ele dá fgets, ele continua de onde parou, tá? Continua daqui, ó, e vem para frente, até o fim, tá? Chegou ao final da linha? Beleza, acabou, tá? Então fgets, ou ele lê a frase inteira, a linha inteira, tá? Ou ele lê até os 99 caracteres ou até a quantidade que eu especificar lá e para, depois continua lendo, tá? Ou seja, ele lê até encontrar o final da linha ou a quantidade de caracteres que eu especificar, tá? Tá aqui, ó. Então ele vai ler ou a linha inteira ou 99 caracteres. Professor, por que 99, professor? Porque eu reservei 100 espaços para a linha. Então, se eu ler mais que isso, ele vai extrapolar e vai invadir outras variáveis e vai gerar um problema de inconsistência no seu arquivo. Bom, então aqui eu estou lendo, ó. Aí o que eu fiz? Ó, li do arquivo. Beleza. Agora, para mim saber se está tudo ok, se a variável lidos não for null, não chegou no final do arquivo ainda, tá? Então, ó, se ele tentou fazer a leitura e conseguiu, ele não é nulo, aí eu mando imprimir a linha
Depois, pego a próxima linha. Tá? Ver se chegou no fim. Não chegou. Imprime e pega a próxima. Imprime e pega a próxima. Imprime e pega a próxima. E assim por diante. Tá? Então, ó, vamos ver se isso é real mesmo, se eu estou falando a verdade. Então, ó, eu tenho essa frase aqui, essa linha, esse arquivo contendo essas frases, e agora eu vou rodar esse programinha aqui sobre eles, tá? Venho aqui, rodo, olha lá, ó. Tá? Sai com caracteres ruins aí, mas é porque a gente não está usando o TF e tudo mais. Tá vendo, pessoal? Então eu consigo ler linha a linha, ó. Tá? Ah, professor, se eu quiser colocar numeração de linha, para falar que é a linha 1, linha 2, linha 3, beleza, eu posso vir aqui, ó. Na hora que eu ler frases aqui, eu posso colocar um int i aqui dentro, ó. Olha que legalzinho. Eu ponho aqui, ó, int i igual a 1. A primeira linha vai ser 1. Posso vir aqui e colocar assim, ó, printf %d e vírgula linha, e posso fazer um i mais aqui, ó. Tá? Então aqui, ó, eu consigo imprimir uma saída mostrando cada uma das linhas, ó. Olha lá, assim, e aí eu faço o que eu quiser. Tá? Então isso aqui é para mostrar o quê? Que ele lê a linha inteira, tá vendo? Eu tô lendo a linha inteira e apresentando essa linha inteira. Beleza? Entenderam, pessoal, a leitura da linha? Não? Agora tem que tomar bastante cuidado o seguinte, quando ele lê a linha inteira, eu fiz até um exemplozinho aqui para vocês, ó. Quando ele lê a linha inteira, o que ele faz? Ele lê o Enter também. Tá? Ele leu o caractere 10 lá, que significa Enter. Quer ver? Ó, vou mostrar para vocês. Ó, ler frases teste. Eu fiz uma cópia daquele lá, só que nesse daqui eu apresento a minha linha aqui. Esse teste RL não precisa, tá? Eu apresento a minha linha. Vou só um barra N aqui. Eu apresento a linha inteira, só que caractere a caractere ASCII. Tá, depois eu volto, Samara, para mostrar para você o que acontece. Quer ver? Eu vou rodar aqui agora. Aqui, ó. Quando eu leio, ó. Tá vendo aqui, ó? O 0 é o barra 0, tá? Indicando o final da minha string. Tá vendo que ele guarda esse 10 aqui, ó? E esse 10 não é caractere, é o enter, tá? Então, se eu precisar de pegar o conteúdo real disso daí, eu tenho que sumir com esse 10 daqui, ó. Eu tenho que jogar um barra 0 aqui dentro, tá? Por quê? Porque esse 10 aqui não faz parte da minha string. Tá? Ele é o quê? Ele faz parte da minha linha, mas a minha linha não é a minha string. Tá? Então o que eu posso fazer é algo bem simples. Eu venho aqui, ó, e coloco essa linhazinha aqui, ó. Eu falo a linha no strlen de linha -1, tá? Então eu pego a posição, uma posição antes do barra 0 que ele já pôs e coloco o barra 0, tá? Então imagine aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Na posição do 10 aqui, ó, eu venho e jogo 0. Então a minha string deixa de terminar aqui, ó, e começa a terminar aqui. Então eu substituo o enter que eu tenho do final de linha pelo barra 0, tá? Então agora se eu rodar esse carinha de novo aqui, ó, ele vai mostrar a minha string inteira sem o salto de linhas, tá? Então roda aqui, ó. Olha lá, ó. Agora, ó, a minha string termina toda no 97, ó. Quem que é o 97? Provavelmente deve ser o A, né? Deixa eu voltar lá.
Tá? Então ele termina aqui no 97 e tem o barra zero. Tá? Ah, professor, então toda vez que eu for ler uma string, ele vai ler o enter, vai guardar o enter, vai. Vocês lembram lá do que a gente usava esse fgets para fazer a leitura? Tá? E ele guardava o enter também, não é? Quando a gente fazia a leitura de string, a gente usava ou gets ou fgets. O fgets a gente usava assim, né? Ó. Fgets, a variável, vírgula, a quantidade, sei lá, 40, vírgula, stdin. Tá? Porque stdin é o arquivo de entrada padrão, ou seja, o teclado em si. Tá? Então ele reconhece como sendo o próprio teclado. E aí ele guardava o enter. Tá? E a gente tinha que tirar o enter dessa forma também. Qual é essa linha que traduz as letras para número? Tá? Na verdade, é só mandar imprimir a letra com %d. Se eu mandar imprimir a letra com %d, ele sai o caractere ASCII. Se eu imprimir com %c, ele sai normal. Olha lá. Foi? Ué, é uma string, né? Tá? Então é só você trocar. Se você mandar imprimir como D, ele imprime o caractere ASCII, o número ASCII dele. Se você mandar imprimir como C, ele imprime o próprio caractere. Tá? O D imprime o número ASCII e o C o próprio caractere. Beleza, pessoal? Entenderam aí o fgets? Acho que não tem grande complicação, né? Tá, voltando lá, eu vou explicar para a Samara. Não entendi a parte que ele continuou a partir do 99. Então, Samara, eu vou fazer o seguinte: eu não vou colocar 99, eu vou colocar 20 aqui, ó. Tá, 20 não. Aqui eu vou deixar 99, mas 100, mas na minha leitura eu vou ler só 20. Tá? Só para você ver o que acontece. Tá, aqui dentro vou pular uma linha. Eu vou. Não, aqui já tá pulando. Aqui, ó. Vou pular a linha aqui, ó. Barra N. Tá? Só para exemplificar o que acontece. Então, se eu rodar esse caso aqui, ó, ele vai ler quantos? Ele vai ler, ao invés dele ler 99, ele vai ler só 20. Tá? Então ele leu 20, parou, leu os próximos 20, depois leu os próximos 20 até acabar a linha, leu o próximo 20 até acabar a linha e vai embora. Tá? Ó, aqui, ó, o que aconteceu? Tá, ó, ele leu 20, parou. Tá? Então aqui, ó, em vez dele ler a linha inteira, ele leu só 20. Tá? Aí foi lá e imprimiu na primeira linha os 20. Depois leu mais 20. Aqui, ó. Leu mais 20, sendo que o último caractere desse cara é o salto de linha. Tá? Por quê? Porque ele leu o salto de linha também. Aí eu pulei mais uma linha. Então ele acaba pulando mais uma linha. E aí eu continuo lendo só 20, entendeu? Então, quando ele lê, chegou a quantidade que eu pus aqui, ó, ele para de ler e guarda na variável. Por quê? Porque se ele ler mais do que o tamanho da variável, ele explode tudo. Tá? Ele vai ultrapassar o espaço de outras variáveis e provavelmente o programa vai travar. Tá? Mas lembrando, ou ele lê a linha inteira ou o máximo de 99 caracteres. Tá? Ou seja, então, chegou a 99, ele para. Por quê? Porque aqui eu pus 99. Ó. Tá? Aqui eu vou tirar o salto de linha da minha. Eu vou colocar até um comentário aqui, ó. Retira o enter
do final de linha. Aí vocês vão ver uma outra coisa, tem que tomar cuidado para usar isso, tá? Por quê? Porque eu posso apagar alguma coisa, tá? Ele vai ter o enter quando eu li a linha inteira. Se eu não li a linha inteira, ele não vai ter o enter. Então, se eu rodar esse cara aqui, quer ver, ó? Ele vai dar, como eu não estou lendo a linha inteira, ó, vou rodar aqui, ó. Tá vendo? Ó? Aqui ele comeu o F da frase, ó. Essa é a primeira frase a ser salva, beleza. Essa é a segunda frase. Por quê? Porque essa frase aqui é para estar na primeira leitura, tá? E aí eu pus o /0 em cima dela. Então você só pode usar isso daqui, ó, quando eu consigo ler a linha inteira. Então eu posso fazer uma validação aqui, ó. Se o strlen, você lembra para que serve strlen? Se o strlen da linha -1 for igual ao /0, ao 10, né? Se ele for o 10, aí eu ponho. Ou seja, aqui eu estou substituindo o 10 pelo /0, ou seja, o enter pela final de string. Lucas, strlen é a função onde você passa o vetor, não, você passa uma string, tá, contendo o /0 e ela me retorna o tamanho, ou seja, ela procura o /0 até o fim, tá? -1, porque é o seguinte, ó, na hora que você faz a leitura, deixa eu rodar sem isso daqui. Não, é esse outro. Eu vou rodar outro exemplo aqui, ó, que a gente tem as linhas bonitinhas. Não, esse aqui não. Tem que pôr aqui o D. Só para vocês entenderem, tá? Por que colocar o -1? Vamos lá. Oi? Por causa do salto de linha, tá? Só que agora, ó, só para mostrar, para exemplificar para vocês aqui, deixa eu rodar. Esse aqui já estava acertado aqui. Então, se eu rodar esse cara aqui, ó, tá aqui, ó. Então, ó, o strlen é esse cara aqui, ó, tá? É quantos tem daqui até aqui, tá? Só que eu quero tirar esse 10 daqui, ó. Entendeu? Então esse é o strlen. Se eu subtraio 1, eu paro aqui, ó, em cima do 10. Aí eu vejo, é o 10? O 10 é o quê? É final de linha. Então eu substituo o final de linha pelo 0. E aí ele funciona belezinho. Entendeu? Beleza, então. Tá, então para retirar o final de linha, eu posso fazer isso daqui, que é mais garantido, evita dor de cabeça de você comer um caractere, caso você não leia a linha inteira, tá? Então, essa função que ela faz, ela lê 99 caracteres, ou seja, porque eu pus 99 aqui, ou até o final da linha, o que for menor, tá? Então, se a linha tiver 200, ela lê 99. Depois ela continua lendo nessa linha até o final dessa linha, tá? Agora, se essa linha tiver 30, ele lê só até o 30 e para. E aí, a próxima vez eu leio uma próxima linha, certo? Então, o fget serve para quê? Para ler uma linha inteira, tá? Só que eu tenho que definir um limite. Por quê? Porque a minha string tem limite de tamanho. Então, se eu não definir, eu vou extrapolar a string e vai gerar um erro. Beleza? Então, esse daqui é bem simples. Então, o fget só faz isso daí. Ele lê, pega um arquivo que está aberto para leitura e faz a leitura de vários caracteres ou até o final da linha. E aí eu posso fazer o que eu quiser com ele. Aqui eu coloquei aqui para retirar o enter do final,
Porque às vezes você quer utilizar, você lê o nome de uma pessoa lá, o nome da pessoa não precisa ter enter no final, é uma string só com o nome da pessoa. Então, esse /0, essa validação aqui permite eu fazer isso, tá? Mas se for só para ler os caracteres de um texto lá e fazer alguma coisa, não tem problema nenhum, beleza? Vamos lá. Agora, isso aí lê uma string inteira. Agora eu vou... Qual a vantagem disso? A vantagem é que eu posso trabalhar a string inteira. Lá na aula passada, que a gente viu o fgetC, a gente lê um caractere só. Só que quando a gente lê um caractere, o que acontece? Você só tem ele na sua mão. Tá? Ah, professor, eu posso pegar ele jogando dentro de uma string? Ah, sim. Aí é o trabalho dobrado. Aí você usa o fgets para fazer isso, que ele já faz sozinho. Tá? Ao invés dele ler um caractere, ele lê um monte de caractere ao mesmo tempo. Beleza? Ah, professor, então se eu ver que o meu texto tem no máximo lá, sei lá, 200 caracteres cada linha, eu posso criar um aqui com 500 e ler 500 toda vez? Pode, sem problema nenhum. Tá? O que você tem que tomar cuidado é ler menos e não conseguir trabalhar com isso. Tá? E outra coisa, você não pode colocar uma quantidade maior aqui do que a string que você criou. Tá? Lembrando sempre que tem que ser um a menos que a string. Por quê? Porque eu vou colocar o /0 depois. Vamos lá. Agora gravar linha. Gravar linha não tem segredo nenhum. Tá? Eu posso pegar um texto lá e gravar a linha. Olha lá. Ó. Então, o gravar linha é muito simples. É o puts. Só que o gravar linha, ele não grava uma linha, ele grava uma string. Tá? Ele não grava o /n. Tá? Então eu vou ter que colocar o /n dentro do meu texto para eu conseguir salvar esse cara. Tá? Para mim ter um salto de linha. Então foi essa funçãozinha que gerou essa frase aqui. Ó. Tá? Então essa funçãozinha gravar linhas, ó, eu abro o arquivo agora, ó, para gravação, para criar um novo. Tá? Aí eu quero tirar esse que tá feio lá, ó. Tiro E, põe o E. Vou fechar o frase txt aqui, ó. Agora, quando eu rodar esse cara aqui, ó, grava linhas, ele vai gravar sem... Olha lá, rodou, não pus mensagem nenhuma. Agora eu abro aqui o meu arquivinho, ó. E aí o meu frases agora... Essa é a primeira frase a ser salva. Tá? Então ele consegue salvar várias linhas. Lembrando, se eu quiser que seja linha, eu ponho /n. Se eu não pôr /n aqui, ó, se eu não pôr o /n e rodar, olha como fica o meu frases. Tá vendo? Fica um na frente do outro. Por quê? Porque ele grava o quê? Ele grava strings e não linhas. Ah, professor, então se eu quiser gravar o nome de alguém que está dentro de uma string, eu posso fazer o quê? Ah, você pode vir aqui, ó, e vamos colocar... Tá? Lembrando que esse cara, ele grava uma string, tá? E como ele grava uma string, ele procura pelo /0, tá? Então, se eu jogar um vetor de caractere sem ter o /0 no final, ele não vai funcionar. Tá vendo? Ó? Ele gravou o André aqui, ó. Ah, mas eu queria colocar um /n aqui, eu queria pôr um salto de linha. O nome fica numa linha só. Então, eu posso fazer isso. Vamos lá, grava linhas. Aqui, nesse caso aqui, eu posso colocar a /n aqui, né? /n para pular linha, /n para pular linha e /n para pular linha. Mas aqui eu não posso pôr /n. Eu posso vir aqui e fazer o seguinte, ó.
E posso pôr um puts aqui, ó, no barra M. Tá? E aí eu atualizo o meu arquivinho aqui, ó. Ah lá, agora eu tenho já bonitinho, ó, tudo com salto de linha. Tá? Então, eu tô gravando algo formatado, não tem problema. A única coisa que tem que tomar cuidado é grava, vê se está certinho. Grava de novo, vê se está certinho. Tá? E vai colocando os barra N onde você quiser. Beleza? Então se eu tiver aí que nem vocês têm lá o trabalhinho que você tinha que entregar lá, que é um sisteminha, né? Utilizando tabelas e registros. Se quiser, você pode guardar tudo isso daí dentro de arquivo texto. Fazer uma tabelona lá com todas as coisas lá dentro. Tá? Que depois eu poderia importar em outro lugar. Isso aí é algo interessante de fazer com TXT. Então a parte de exportar e importar, backup e restauro, você consegue trabalhar dessa forma. Tá? Só que eu não aconselho trabalhar só com arquivo texto, porque é muito sofrível. Tá? Depois a gente vai ver trabalhar com arquivo binário, que é muito mais simples, muito mais tranquilo de trabalhar. Para gravar esse tipo de dado. Tá? Beleza, entenderam aí para que serve o puts? Ó? Eu passo a string que eu quero e o arquivo onde vai ser gravado. E acabou. O João perguntou o que é esse daqui, para que serve? Esse aqui é o nome do arquivo e esse daqui. O R é leitura. Então tem lá lá no texto aqui, ó, da aula passada. Tem aqui, ó, R para leitura, W para gravação. Para criar um novo. E o A você pode usar para fazer append. Append é a inclusão no final. Tá? Então imagina que você está fazendo aí um cadastro de aluno e cada vez você quer colocar mais alunos, não quer que apague o anterior. Então você pode pegar e dar um A e cada vez que você vai dando A, ele vai abrindo no final e sobrepondo e colocando no final, não apagando o que você tem anteriormente. Sim, é bem isso mesmo. Quando você quer acrescentar coisa no final, João, você coloca o A. Tá? Então o puts está aqui, o puts é bem simples, então você passa a variável string e o arquivo de caractere, o arquivo onde você quer gravar, ele vai gravar e acabou. Agora vem leitura e gravação formatada. Tá? Então o que eu posso fazer? Eu posso guardar dentro do meu arquivo o que eu quiser, com o formato que eu quiser. Tá? Então eu posso fazer algo bem interessante. Eu vou começar mostrando a função fscanf. Tá? Lembra do scanf? O scanf permite ler um tipo qualquer. Beleza, Raíssa. Depois eu falo para o Eduardo para ele assistir a aula depois. Tá sendo gravado. E eu vou ver se disponibilizo mais rápido isso daqui, porque é para vocês trabalharem já. Tá? Então vamos lá. Então o fscanf é a mesma coisa que o scanf. Tá? Só que o scanf ele lia direto do teclado. O fscanf não. O fscanf ele lê de um arquivo. Tá? Só que aí eu preciso especificar o que eu estou lendo. Então esse arquivo que eu leio com fscanf, eu preciso saber o formato dele. Exemplo, vou mostrar para você. Eu vou abrir um arquivinho aqui para vocês, que eu já deixei pronto. Ler dados aluno, cadastro.txt, acho que é esse. Aqui, ó. Eu imagino isso daqui. Aqui eu vou tirar esse Antônio aqui, que não vai dar certo. Tá, então, ó. Vou deixar até mais bonitinho aqui. Só que tem que tomar cuidado, por quê? Porque quando eu leio uma string, tá? Vocês lembram no scanf, quando você lia uma string, se tivesse um espaço, o que acontecia? Ele pegava só até o espaço e deixava o resto no buffer. Tá? A mesma coisa acontece aqui. Tá? Então, se eu for ler uma string, ele não pode ter espaço. Tá? E quando for espaço, pessoal, a gente vai ver. Quando a gente for espaço, a gente tem que isolar ela numa linha só para poder fazer a leitura. A gente vai fazer um exercício disso aí.
tá? Então faz de conta que eu tenho um arquivo, ó, que tem esse formato, ó. Eu tenho o nome da pessoa, o nome do aluno, uma nota, outra nota e a frequência, tá? Então esse arquivo tem esse formato. Beleza? Então eu vou vir aqui, ó, então eu tenho lá o meu ler dados aluno. Esse ler dados aluno, ó, ele faz a mesma coisa, ó, abre o arquivo, belezinha, tá? Só que agora, se você usava o fget, você lia só string. Aqui eu posso ler o que eu quiser, tá? Então, ó, eu sei que o meu arquivo tem uma string que é o nome. Ó, eu vou lá de novo, ó. Cadastros. Ó, uma string que é o nome, deixa eu aumentar até aqui. O nome, um espaço, uma nota, que é um float, outro espaço, outro float, outro espaço, um inteiro, tá? Ou float também. Aí, então, o que eu faço? Eu quero ler esse cara, essa linha inteira. Então, essa linha é formada por string, float, float, integer e final de linha. Beleza? Então, ele tem esse formato. Se ele tem esse formato, ó, eu posso pegar aqui e criar um scanf que tem esse formato, ó. Então, eu vou dar um fscanf, ou seja, eu vou fazer uma leitura aonde? No arquivo. O que é arquivo? Arquivo é o identificador para esse arquivo no disco que está aberto para leitura. Então, quando eu abro para leitura, ele posiciona logo no início do arquivo para eu poder ler esse arquivo inteiro. Aí, eu vou ler uma string e jogar na variável nome. Ah, professor, por que não tem o comercial? Porque ela é um vetor. Lembra que vetor ele já é um próprio ponteiro para ele mesmo, tá? Ele já é o endereço dele mesmo. Depois vai ter um espaço, aí eu vou ler um float e vou jogar dentro de nota 1. Vou ler outro float, jogo dentro de nota 2. E vou ler um decimal, ou um decimal não, um inteiro, e vou jogar dentro de %frac. Tá vendo, ó? Eu li 4 dados de uma vez só. E ainda eu sei que tem um /n no final. Tá? O que ele vai fazer? Ele vai vir nesse arquivo meu aqui, vai ler a string, encontrou espaço? Encontrou. Leu o float, leu o outro float e leu o decimal. Tá? Se ele não consegue ler, ele simplesmente deixa vazio. Tá? Então, ó, eu vou lá no ler dados aluno. Então, ele fez a leitura. Aqui o retorno dele é um retorno inteiro, tá? Que indica se é o fim ou não do arquivo. Então, se o retorno não for EOF é end of file, fim do arquivo. Então, enquanto o retorno não for fim do arquivo, significa que eu tenho dado lá. Se eu tenho mais dados lá, eu vou imprimir esses dados e leio de novo. Aí ele vai lá e vê. Chegou no fim? Não. Então, imprimo. Chegou no fim? Não. Imprimo. Chegou no fim? Chegou. Aí eu caio fora e finalizo. Tá? Então, o fscanf é para entrada formatada, tá? Ou seja, para arquivo que tem um formato específico. Não são linhas jogadas de qualquer jeito. Ele tem um formato, que nem esse daqui, ó. É o nome do aluno, a primeira nota, a segunda nota e a frequência. Tá? Então, se eu vier rodar esse cara aqui, ó, ler dados do aluno, se eu rodar esse cara, ó, do run, olha lá, ó, os dados do aluno aí. Se eu pegar aqui, ó, os cadastros.txt, ó, ele foi lá, pegou os dados do aluno e imprimiu na tela, ó. Belezinha. Tá? Ah, professor, então é só saber o formato? Só saber o formato. E não tem problema nenhum. Tá? Eu poderia pegar, ó, imagine assim, ó, eu posso pegar esses dados no formato de texto aqui, ó, e importar e jogar dentro de um sisteminha que eu tenho
de arquivo, sei lá, arquivo binário lá, ou utilizando tabelas e registros. Qual a vantagem disso? A vantagem é que eu consigo importar. Então, um arquivo desse TXT, se você vier aqui colocar informação do que tem aqui para a pessoa, sei lá, coloca lá um sustenido na frente aqui. Quando é sustenido, eu estou dizendo que é um comentário. Então, eu estou criando um arquivo no meu formato. Então, eu falo aqui, ó, nome do aluno, a primeira nota, segunda nota e frequência. Tá? Se eu passo isso daqui para alguém, tá? Ele pode pegar e importar isso aqui no banco de dados dele. Ele pode importar isso aqui dentro do Excel dele. Ele sabendo para que serve cada coisa dessa, ele consegue resolver esse problema. Tá? Então isso daqui é bastante interessante, arquivo texto é bastante interessante para fazer essa transição, essa troca de informação. Tá? Atualmente é muito feito com XML ou com JSON, mas também eu posso fazer com arquivo texto básico assim, que o Excel entende, que todo mundo entende e consegue fazer a importação desses dados. E até você mesmo, você receber um arquivinho assim, explicadinho como que funciona, você cria o seu FSCF e faz a leitura disso tudo. Tá? Mas aqui eu vou cancelar isso aqui. Não, cancelar, só apagar essa linha. Entendeu, pessoal? Então a gente pode pegar e ler linhas inteiras já formatadas, tá? Então vai muito do arquivo. Então eu uso o scanf, o fscanf para isso. Só tem um problema, aqui eu não posso ter um nome com espaço. Então ó, eu vou mostrar para vocês o que acontece. Se eu vier aqui e falar assim, ó, Antônio Marcos, é o nome do cara. Se eu fizer mandar salvar esse cara aqui e mandar rodar o ler dados do aluno, olha o que vai acontecer. Ó, ele leu o Antônio e não achou os floats que tem na frente. Tá? Aí o que ele fez? Ele pulou, deixou vazio. Leu de novo o scanf. Ó. Agora ele achou o Marcos e achou os inteiros e os reais que ele queria. Tá vendo? Então, bastante atenção nisso daí. Ah, professor, tem alguma saída para isso? Bom, aí você tem que dividir em linhas, senão ele não faz. Eu já tentei colocar com entre aspas, tal, mas ele não faz essa leitura. E você não sabe qual é o sobrenome da pessoa, aí fica complicado também, né? Então aí o ideal é separar esse nome, quando é assim, de uma forma diferente. Ou então você lê isso tudo como uma string e depois separa tudo isso daí. Só que dá muito mais trabalho. Tá? Entenderam o fscanf? Tá? O fscanf passa o nome do arquivo, o identificador do arquivo, o formato que tem os dados lá dentro, tá? E onde eu vou guardar cada um dos itens que eu vou ler lá de dentro, tá? Porque o nome ele é um vetor. O vetor por si só ele já é um ponteiro, tá? Ele já é um endereço. Oi? Não tem. Não. Não, porque o scanf ele pede o endereço da variável. E o vetor já é o endereço da posição de tal os elementos, tá? Então ele não precisa fazer isso. O Leandro deu uma solução. Dá para separar o nome do sobrenome com underline e depois trocar na ordem de zip. Pode ser também, tá? Então aí você pode trabalhar aqui dentro, ó, para facilitar a vida dos outros. Você pode pegar aqui por assim, ó, Antônio Marcos. Ninguém tem underline de nome. Aí sim ele vai funcionar. Só que aí depois eu tenho que fazer uma substituição desse underline pelo espaço novamente para poder trabalhar certinho, né?
mas é uma saída. Então vocês têm que aprender a achar saídas para os seus problemas, tá? Então aqui, ó, olha lá, agora eu tenho lá, ó, o Antônio Marcos, belezinha, tá? Beleza, pessoal? Vamos então pro último comandinho. Ó, o último comandinho é um comandinho legal. Vocês usam muito já, tá? É o printf, só que com F na frente agora, tá? O fprintf é um carinha bastante interessante, tá? Por quê? Porque você define um formato que você quer para ser guardado dentro do arquivo e ele vai guardar esse formato juntando as variáveis dentro dele, tá? Então ele vai pegar num arquivo qualquer que eu identificar, só que o printf é para gravação, tá, pessoal? Não pode esquecer disso, tá? Então ele permite gravar uma string formatada da mesma forma que o printf faz na tela, tá? E aí eu passo a string de formatação e passo as variáveis que vai entrar nessa string. E aí ele grava essa string formatadinha bonitinho, tá? Então um exemplo aqui, ó, fprintf, vou gravar no arquivo, prontuário, o número do prontuário, pulo uma linha, o nome da pessoa, média, tal, faço tudo isso daqui, ó, numa pancada só, tá? Então, quer ver? Eu consigo gravar de uma vez só tudo isso aqui dentro do meu arquivo, tá? Então, qual que é o ideal? Para que a gente usa muito isso? Quando a gente quer, se você quer criar um arquivo formatado para ler com scanf, tá? Para ler com o fscanf, que tem aqui, tá? Ou então para você gerar arquivos que vai ser mandado, arquivo com formato bonitinho para ser mandado para alguém, tá? No formato texto. Então vamos lá, eu vou voltar lá dentro dos meus exemplos, tá? E aqui eu tenho o grava saída formatada. Ó, esse cara aqui é interessante porque, ó, eu faço um programinha que ele vai gravar 3 nomes de aluno, três alunos lá dentro do meu arquivo, tá? Então eu abro o arquivo aqui, ó, para gravação, criando um novo, tá? Abro arquivo para gravação, alunos.txt. Aí eu leio na tela, ó, o nome do aluno, a primeira nota, a segunda nota e esse percent F aqui é só para percent C aqui é só para comer o enter, tá? E fica pairando aí no ar e não pular o scanf. Aí eu venho e dou um fprintf, ó. Tá? Depois eu vou mostrar essa formatação aqui para vocês que é interessante. Tá? Então eu fiz isso daqui, ó. Então ele vai criar lá dentro para mim, ó, aqui eu com /n também, tá? Então ele vai gravar dentro do meu arquivo, o nome, a nota 1, a nota 2 e a média que eu calculei, tá? Então, ó, se eu vier aí rodar esse cara aqui, ó, run. Ah lá, cai a nossa telinha azul lá, tá pedindo lá o nome da pessoa. Então eu vou colocar lá Manuel da Silva. Primeira nota 9, segunda nota 7. Nome do aluno Andréia de Alcântara. Nota 10 e 8. Cláudia Menezes. Nota 8 e 6. Ah, professor, não fez nada? Não fez sim. Eu estou gravando no arquivo, não estou? Então, se eu vier aqui
e abrir esse arquivo aqui, ó, alunos.txt, olha lá, ó. Tá, então eu criei um arquivo com uma saída formatadinha, bonitinha, ó. E fica interessante, tá? Agora eu vou mostrar algumas formatações que eu acho que fica legal também. Que pode ser útil para vocês resolver alguns exercícios que a gente tem ali mais para frente, tá? Dado do aluno, cadê? Grava sendo formatado. Ó, uma forma que dá para fazer também, ó, eu vou criar, vou comentar esse cara todo aqui. Eu quero gravar fprintf. Eu quero gravar agora o número desse meu arquivo. Eu quero gravar assim, ó, o nome, %s, o espaço, a nota 1, vou colocar lá aqui eu vou colocar ponto 2, por assim, ó, 5.2 F, percent 5.2 F, para ele ter assim, ó, no total 5 caracteres antes e 2 depois, 5 números antes, 2 depois, 5 números antes, 2 depois. Na verdade podia ser 2 e 2, mas deixa 5, tá? E aqui eu vou colocar o nome que vai entrar no lugar do %s, tá? Vou colocar a nota 1 que vai entrar aqui no lugar desse %52F, que é um %F, a nota 2 também e a média. Então, eu vou criar esse tipo de formatação. É interessante, como eu estou gravando o registro inteiro, eu vou colocar um /L no final, tá? Então, ele vai gravar isso daqui dentro do meu arquivo. E vai ver o resultado, então. Deixa eu colocar outro nome aqui, alunos 2. Tá? Eu vou rodar esse cara aqui. Ele vai pedir de novo o nome lá. Vou colocar ali, André Olivetti 85. Vanessa de Oliveira 98. Antônio Carlos tá? Gravei esses três dados lá dentro. Vou lá abrir de novo. Vou abrir esse cara aqui. Alunos2.txt. Olha lá. O professor gravou, belezinha, tal. Depois para me importar, vai dar dor de cabeça, beleza. Mas não tá organizadinho, não tá legalzinho. Podia estar tudo embaixo do outro aqui, né? Ficaria mais fácil de entender, ficaria mais organizado. Será que tem como fazer isso? Tem também, tá? Da mesma forma que eu consigo colocar esses 5 espaços aqui, tá vendo? Ele tem 1, 2, 3, 4, 5. Ele consegue fazer certinho, tá? Eu consigo também numa string eu colocar um tamanho na string, tá? E consigo alinhar ela para um lado ou para o outro, certo? Então, o padrão de alinhamento é para a direita, tá? Então fica estranho jogado para a direita. Então o ideal é jogar para a esquerda. Então vou mostrar como fazer isso. Olha que legal. Grava sendo formatada. Aqui, ó, eu venho e coloco assim, ó, alinhar para a esquerda com 40 caracteres, tá? Então essa string aqui, ó, vai ocupar 40 caracteres alinhando à esquerda, ou seja, ele vai pegar, se ela tiver 20, ela vai colocar mais 20 espaço em branco, tá? E alinhar à esquerda, o menos significa alinhamento à esquerda. Professor, vamos testar isso daí, professor. Não estou entendendo. Vamos dar um run aqui, ó.
A direita é o padrão. Tá? O número por padrão é a direita. Tá? Então, quando você põe 5.2F, ele alinha para a direita. Já a string, ele alinha para a direita também. Só que para a direita fica estranho. Então, vamos alinhar para a esquerda e deixar os espaços na direita. Tá? Então, vamos lá. Dou um save aqui. Então, vou lá de novo cadastrar 3 pessoas. Vamos lá. André Olivetti. Mariana de Alcântara. 99. Antônio Silva. Sete cinco. Tá? Então, como eu coloquei... Deixa eu atualizar aqui. Tá vendo, ó, como ficou? Então, como eu coloquei que a string ela vai ocupar 40, então ele fez isso aqui, ó, e ocupou 40. E alinhou à esquerda. Depois desses daqui, ele ocupa 5 e 2. Então ele é de direita e vai acertando tudo isso daí. Tá vendo aqui? Tem 1, 2, 3. Tem um espaço lá, né? Deixa eu ver aqui. Pus um espacinho aqui, ó. Então esse espacinho aqui, ó, o que ele vai fazer? Espacinho não. Esse 5.2F, ele vai guardar um número em 5 espaços, tá? Sendo 3 antes do ponto e 2 depois. Quer ver? Deixa eu voltar lá no número 2, ó. Então ele vai guardar aqui, ó. Na verdade, esse é 1, 2, 3, 4, 5. Ele vai ocupar 5 espaços, sendo que depois do ponto 2. Tá? E aqui ele vai guardar 40, tá? 40 espaços, e depois ele vai fazer alinhar para a esquerda. Tá? Se não colocasse o menos, ele pararia para o lado de cá. Certo? Bom, pessoal, entenderam a gravação aí em arquivos binários? Em arquivo binário, em arquivo texto, utilizando série formatada? Não tem segredo também. É a mesma coisa a gente fazer um printf, que a gente fazia na tela, mas o printf vai ser feito agora no arquivo. Agora, vamos fazer um testezinho aqui, ó. Vamos incluir mais pessoas aqui dentro, trocando o W para A. Tá? Então, quando eu uso A, o arquivo tem que existir, tá? Então, eu vou rodar ele aqui. Vou cadastrar mais alguns aqui, ó. Maria Paula Souza. Nota 10/6. Márcio Silva. 8/6. Maria Cláudia. Não, Maria, comenta Maria. Ana Cláudia Barbosa. 8 e 9. Tá? Agora, eu estou acrescentando alunos dentro da minha listagem. Tá? Então, para isso que serve o A. O A a gente coloca informação a mais. Tá? Dentro. Serve tanto para ler com fgetC, fgetC, serve para ler com fget, serve para salvar com fputC. Na verdade, é só para gravação, né? Então, você pode usar o fprintf, o fputC e o fputs para gravar dentro de arquivo com A. Tá? Então o A ele só adiciona ao final. O que tem de exercício? Então, exercício para vocês verem como vai ser mais tranquilo. Então, ó, o exercício que a gente tem aqui um exercício. É bem simples, ó. É imprimir essa nota fiscal aqui. Tá? Onde ele digita o nome do produto, é igualzinho esse que eu fiz dos alunos, tá? Mas aí a gente tem outros dados para mostrar aqui.
então usa aquele padrãozinho de formatação que que eu mostrei para vocês lá. Você joga nos espaços aqui e tal, belezinha. Um segundo, fazer um programa e ser capaz de ler um arquivo com o seguinte formato e apresentar a nota fiscal no formato acima. Tá? Então a gente pode usar esse mesmo formato de apresentação aqui, só que em vez de usar o printf, o fprintf, usa só o printf. E aí funciona da mesma forma, tá? Só que nesse caso aqui, ó. Então você vai ler esse cara. Então como vai ser a leitura? Então aqui eu vou poder misturar a leitura desses caras, tá? Como assim misturar, professor? Eu posso usar o fget, posso usar o fscanf, tudo junto. Então, ó, vamos entender esse cara. Ó, a primeira linha aqui, ó, essa primeira linha é a quantidade de elementos que eu tenho aqui, ó. Tem o arroz guaraci, o feijão seleto, o café, a bandeja de ovos e Coca-Cola. Então, a primeira coisa, eu leio esse primeiro cara aqui, ó, com o fscanf, já pegando o número, tá? Depois eu faço, em vez de fazer aquele while, eu faço um for, porque eu sei que tem 5 lá dentro, tá? Aí, na leitura dentro do for, o que eu faço? Eu faço um fgets para a linha inteira, tá? Põe a linha aí com tamanho 50, tá? Faço um fgets da linha inteira. Da linha de baixo, eu faço um fscanf, tá? Com um double e um inteiro. Depois, eu faço esse laço durante 5 vezes. Tá? Então, eu deixei um desafio ali que eu mesmo vou ajudar a resolver, tá? Então, ó, esse desafio é esse carinha aqui. Vamos abrir ele lá. Desafio. Tá? Então, como eu quero ler o nome de uma pessoa, eu não posso pôr ele numa mesma linha, tá? Então, vamos falar aqui, ó. Eu vou colocar uma linha a mais aqui, ó, falando a quantidade. Então, tem uma pessoa. Então, como que eu faria para resolver esse problema? Se eu pegar um exercício qualquer aqui, eu vou usar esse ler dados do aluno aqui. Beleza. Vou salvar ele quanto nome, file save as. Aqui vou colocar assim, ó, desafio. Desafio.c. Tá, no desafio, eu vou ler lá dos funcionários txt. Tá? Bom, a primeira coisa a fazer, eu sei que esse desafio tem a quantidade. Essa aqui é a quantidade de funcionários. No caso que vai ter 1. Então é um inteiro isso aqui, certo? Então o que eu faço? A primeira coisa que eu tenho que ler é um inteiro. Tá? Então eu venho aqui no meu desafio, ó. Abro o arquivo, vou colocar aqui, ó, int qte func. Tá? Aí eu faço um fscanf nesse arquivo, ó, só lendo inteiro. Põe o arroba qte func. Tá? Li esse primeiro cara, ó. Agora, eu vou ler uma string inteira. Vamos falar assim, o nome do funcionário pode ter até 80 caracteres, 50 caracteres. Tá? Beleza, então vou ter que ler 50 caracteres. Como que eu leio 50 caracteres? Eu dou um fget, porque tem espaço aqui no meio, ó. Então eu vou lá, ó, no desafio. Quantas vezes eu vou fazer isso? Faço um forzinho aqui, ó. Vírgula e... Eu faço um for aqui, ó. Porque eu sei a quantidade de funcionários que tem lá dentro. O arquivo vem certinho. Então eu faço lá um for i é igual a 0, ponto e vírgula, i menor que qte func, ponto e vírgula, e mais. Tá? Fiz um forzinho. Aqui dentro, o que eu vou ter que fazer? Aqui que eu vou fazer as minhas leituras. Tá? Então, a primeira leitura que eu vou fazer é o nome do cara.
certo? Então eu dou um fgets, passo a variável, nome, vírgula, o tamanho máximo, vou colocar ali 80, vírgula, e o arquivo que eu vou ler, arq, tá? Aqui eu leitura do nome do funcionário. Entendeu? Então você vai analisando o que eu tenho aqui dentro. Aqui eu vou colocar 80. E aqui eu coloco 79. O ideal aqui é eu fazer o quê? Eu fazer aquele carinha que eu fiz aqui, ó. Cadê? Ler frases. Colocar o barra zero. Tá? Vou colocar o barra zero lá. No nome. Então eu ponho aqui o nome. Na posição nome no zoom. Tá? O ideal, quando a gente está fazendo essa leitura, tirando o salto de linha, é você analisar o tamanho que eu tenho aqui dentro, ó. Então, se aqui o nome nunca vai passar de 80, então beleza, não tem problema nenhum, tá? O segundo é o setor, ó. Então é a mesma coisa, ó. O setor é o mesmo esqueminha. Vamos lá. Cada vez aumenta. Então, ó, eu vou criar aqui uma variável para o setor, vírgula, setor, vou por 80 também, tá? Vem aqui, ó, e faça a mesma coisa. Ctrl C. Ctrl V. Setor 70 do arquivo. Setor. Tá, então, ó, li uma linha, li a outra. Tá, então, ó, li esses dois caras aqui, ó. Li aqui e li aqui. Agora eu vou ler um inteiro, um real, outro real. Vou colocar até os nomes aqui, ó. Vamos lá. Desafio. Eu venho aqui, eu não tenho nota 1. Aqui eu vou ter esses caras aqui. Vou chamar assim. Hora 100. Hora semana. Vírgula. Valor. A hora semana é inteiro, né? Hora semana. Valor. E abono. Tá lá, ó. Então agora eu vou ler ele na ordem lá, ó. É a hora da semana, o valor e o abono. Então vem aqui, ó, e faça a leitura desse cara. Só que agora eu não vou usar fgets mais. Agora eu vou usar o quê? O fscanf. Tá? Então eu vou ler do arquivo, vírgula. Qual que é o formato? É um inteiro, espaço R$1, espaço outro real. E acabou minha linha. Tá? Então eu vou montando as coisas, eu vou lendo de acordo com a formatação. E aí eu vou guardar onde? E-comercial. O primeiro é hora semana, né? Hora semana, vírgula, e-comercial, valor, vírgula, e-comercial, abono. Olha lá, eu já fiz a leitura. Tá? Li a próxima linha. Agora, vou ler o percentual de INSS e percentual de R. Tá? Vou fazer outro desse cara aqui também, ó. Ctrl C. Ctrl V. Leia do arquivo. 2 percentuais. E guardo no arroba. INSSR. INSSR. Coloca aqui, ó. INSS. Arroba. IR.
Tá, então eu crio aqui, ó, vírgula INSS, vírgula IR. Tá? Se eu quiser agora, aqui embaixo, ó, posso pegar e imprimir esses dados. Vou printf aqui, ó, e faço a impressão dos dados, sem problema nenhum. Tá vendo aqui? Como é arquivo texto, eu posso ler com fgets, eu posso ler com fgets, depois fskf, eu posso ir variando de acordo com o tipo do arquivo, para facilitar a minha vida, tá? Mesma coisa acontece aqui, ó. Eu li a quantidade. Tá vendo que aqui eu não preciso verificar se é fim de arquivo? Por quê? Porque meu arquivo já diz o tamanho dele e o que tem dentro dele. Então, pessoal, valeu aí pela atenção.